Olha, cada vez mais tem muitos investidores querendo mandar todo o seu dinheiro para o exterior. Esse momento foi acentuado agora que o Trump tomou posse e que a bolsa norte-americana não para de crescer. Eu já ouvi de muita gente e já li em vários comentários na internet pessoas tendo o desejo de pegar e mandar tudo para o exterior, de dolarizar 100% do seu patrimônio. E dá para entender porque o dólar se valorizou muito no último ano, o real foi considerado a pior moeda do mundo em 2024 e os investidores estrangeiros, eles retiraram mais de 24 bilhões de reais da bolsa brasileira somente no ano passado. E tudo isso me leva a ter uma tese relativamente polêmica sobre investir no exterior. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar ela em 3 tópicos. Primeiro, por que investir todo o seu dinheiro no exterior é errado. Segundo, por que não investir nada no exterior também é um erro. E terceiro, por que aqui no Clube do Valor, nesse momento, a gente está vendendo um pouco de aplicações no exterior, de aplicações dolarizadas. Tudo isso você vai ver nos próximos minutos. Se esse tema parece interessante para ti, deixa o dedo no like, que eu quero começar falando por que investir tudo no exterior pode sim ser um erro. Eu sei que tem gente que pensa, poxa, Ramiro, agora com Trump no governo, a economia norte-americana vai se fortalecer. Para que não colocar todo o dinheiro lá? Ainda mais aqui com o Brasil, as coisas não estão indo muito bem. E de fato, eu gravo esse vídeo no dia da posse do Donald Trump, e esse vídeo não é sobre como os investimentos vão performar com o Trump. A gente fez um vídeo sobre isso alguns dias atrás, que eu vou deixar o link aqui no card. Então, em vez disso, eu quero te contar uma história aqui, uma história ilustrada. Vou imaginar que a gente está em janeiro de 2004 e não em janeiro de 2025, e que tem um investidor fictício, que eu vou chamar ele de José, que tá para se aposentar e viver de renda passiva. O José, ele já tem 2 milhões de reais e nessa época, em janeiro de 2004, o câmbio tá em R$3, o dólar vale R$3. O José, ele gasta cerca de 8 mil por mês, o que é 0,4% do seu patrimônio. Ou seja, a gente tá falando aqui de uma taxa de retirada razoável, segura, pé no chão. E aí, por conta de uma narrativa de que o correto é investir 100% no exterior, o que o José faz? Ele pega a carteira dele aqui no Brasil, uma carteira que era seguindo esse modelo equilibrado, com ativos de renda fixa pré, pós, atrelado à inflação, ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários, e migra para uma carteira equilibrada também nos Estados Unidos, com renda fixa atrelada à inflação, pré, ações de qualidade, ações de momento, ações de crescimento. E aí a pergunta é, o que aconteceu com a carteira do José? Bom, o câmbio ele se valorizou nesse período, O dólar saiu de 2,94 para mais de 5,78 no final de 2024. Ou seja, ele rendeu cerca de 3% ao ano. Porém, ao longo de todo esse período, o dólar teve momentos de desvalorização frente ao real. Teve momentos em que ele ficou abaixo de R$1,60, prejudicando a rentabilidade da carteira observada em reais. Ali entre 2004 e 2008, o dólar se desvalorizou em 13% ao ano. Bom, enquanto isso, o José ele vivia ali com seus 8 mil reais por mês, que era uma taxa de retirada considerada segura da carteira, que ele ia atualizando por IPCA, atualizando pela inflação esse nível de resgate mensal. IPCA esse que foi de 5,7% ao ano na média nesse período. Então aqueles 8 mil reais que ele resgatava lá atrás, hoje são perto de 20 mil reais por mês atualizados pelo IPCA. Pois bem, o que aconteceu com o José? Ele acabou, infelizmente, consumindo todo o seu patrimônio. Ali no final de 2008, seus 2 milhões de reais tinham se transformado em 1 milhão de reais, por conta da desvalorização do dólar frente ao real naquele período específico e por conta do fato de ele estar retirando 8 mil reais por mês da sua carteira. E aí, mantendo a dolarização completa do seu patrimônio e sem reduzir o nível de retirada, seu patrimônio teria chegado a 0 em 2022. C'est fini, acabou tudo. O José perdeu todo o seu dinheiro. Em outras palavras, por conta de um estresse de viver no Brasil e das frustrações que o José tinha sempre que ele via o noticiário econômico e político, ele tomou uma decisão para ter mais tranquilidade, que foi mandar todo o dinheiro para o exterior. Mas mantendo seus gastos aqui em real e mantendo seu consumo em real, aquela decisão que ele tomou, que era para ter mais tranquilidade financeira, ironicamente, acabou com a sua tranquilidade financeira. E aí qual é o meu ponto, tá? Dolarizar
toda a sua carteira de investimentos, caso você pretenda seguir vivendo aqui no Brasil pelo resto da vida, seguir com os seus gastos aqui, é um erro porque você aumenta o risco do seu planejamento financeiro, você aumenta o risco de investir. E aí talvez nesse momento você esteja se perguntando, né? Poxa, Ramiro, você falou que estão vendendo ações norte-americanas, estão vendendo dólares, é porque você acredita ser um erro investir no exterior? Calma, que a resposta para isso também é um não. E o próximo tema que eu quero entrar aqui é para te explicar por que não investir no exterior, não investir nada no exterior, também é um erro, também pode ser considerada uma burrice. E para isso eu quero te mostrar esse gráfico, ou melhor, essa matriz, que é a matriz de correlação. E dá para ver que investir no S&P 500 em real traz uma correlação próxima de zero com a maioria das classes de ativos no Brasil e levemente negativa com bolsa de valores e fundos imobiliários. E talvez esse argumento não tenha feito sentido para ti, ele é um argumento bem técnico. Mas tentando traduzir isso para a tua realidade, quando a gente vai montar uma carteira de investimento, o que seria ideal é, por longo prazo, né, investir em classes de ativos com um bom potencial de retorno de longo prazo e com uma correlação baixa, nula, talvez até, idealmente, até negativa entre si. O que é uma correlação? Pensa numa moeda de cara ou coroa, tá? Se pegar uma moeda de cara ou coroa aqui, jogar e ela der cara, o resultado da próxima moeda que eu for lançar, ele talvez dê cara, talvez dê coroa, mas independentemente de qual for o resultado, a segunda moeda não vai ter um resultado diferente por conta do resultado da primeira, porque são eventos descorrelacionados. Então, ter classes de ativos na carteira descorrelacionados e com bom potencial de longo prazo é algo que reduz muito o seu risco como investidor e isso, no longo prazo, aumenta o seu potencial de retorno. E essa tabela mostra isso. Aqui tem investimento em ações brasileiras, aqui tem investimento em ações norte-americanas e aqui investimento meio a meio. Pode ver que o investimento meio a meio teve um retorno maior nesses últimos 25 anos e um risco, uma volatilidade bem menor, uma maior queda também na crise menor e um stress test menor também. Ou seja, eu não estou falando aqui que... eu não quero dizer aqui que investir no exterior é burrice. Quero dizer que investir todo o seu dinheiro no exterior, isso sim, não parece ser a melhor decisão financeira possível. Assim como não investir nada no exterior e não aproveitar esse benefício da diversificação, de ter classes de ativos com uma correlação nula, também não é a melhor decisão financeira possível. Por isso, a primeira coisa que a gente faz aqui com um cliente novo do Clube do Valor é, ao entender seu perfil de risco, seu nível de tolerância, seus objetivos de retorno, é desenhar uma carteira que faz sentido para aquele investidor. Aqui um exemplo, pega um cara que é um pouco mais conservador, a carteira dele vai ter um peso maior em renda fixa e um peso menor em renda variável, e sempre vai ter uma parcela no exterior. Outro exemplo é esse cara aqui, né, com perfil um pouco mais sofisticado, que tem 60% de peso em renda variável, sendo 20%, um terço desses 60%, em ações norte-americanas. E embora a maioria dos investidores comecem a tomar decisões se perguntando qual é a melhor ação, vale a pena comprar dólar agora, é hora da renda fixa, o que a gente faz aqui no clube quando a gente atende um cliente é primeiro desenhar a sua alocação de ativos ideal, né? A gente chama a nossa estratégia de investimento de sistema de alocação estratégica. Ele começa pela alocação de ativos, que é uma decisão estratégica, e depois a gente usa estratégias sistematizadas para selecionar ativos, né? Para selecionar ações brasileiras, para selecionar fundos imobiliários, para selecionar ativos de renda fixa e por aí vai. E investir assim, tendo uma parcela da carteira de longo prazo no exterior, é uma forma de ter um risco controlado e um bom potencial de retorno no longo prazo. Vou pegar aqui uma carteira sofisticada, por exemplo. Essa aqui é uma carteira real de um cliente real que hoje aí tem cerca de 20% em bolsa norte-americana. Pois bem, esse cliente aqui está conosco já há bastante tempo, está conosco desde 2017 e a sua carteira teve uma performance muito boa de lá para cá. Mesmo tendo ficado no 0 a 0 ali em alguns períodos específicos, ela abriu uma boa vantagem em relação ao CDI. Desde o início ela rendeu mais de 130% e você pode ver que na atribuição de performance, essa carteira aqui teve um excelente desempenho na parte de ações norte-americanas, também um excelente desempenho na parte de ações brasileiras e alguns ativos de renda fixa também. E o mesmo vale para vários clientes nossos que começaram a investir conosco há 6, 7, 8 anos. Aqui eu vou deixar 3 exemplos de performance na carteira de clientes que começaram a investir em diferentes períodos e que, em comum, eles veem um retorno bom em relação ao risco corrido, né? Na média, inflação mais 6, 6,5%, 7%, tendo sempre uma parcela dos seus investimentos atrelados ao exterior. Que é uma parcela que a gente está fazendo algumas vendas, que eu já vou te explicar o porquê. Mas antes, é claro,
Se você se identificou com essa nossa forma de investir, se você já tem uma carteira, já passou dos 250 mil, 500 mil, primeiro milhão, quinto milhão, 10º milhão, eu queria te convidar para a gente bater um papo, para você ter uma conversa aqui com o especialista do Clube do Valor, em que ele vai analisar a tua carteira, mostrar o que tá legal, como é que tá a tua alocação de ativos e como é que a gente faria uma alocação no teu lugar, de acordo com o teu perfil de investidor, de acordo com a tua tolerância ao risco, se você fosse nosso cliente. Essa conversa ela é totalmente gratuita. Você pode solicitar ela apontando o seu celular para o QR Code que está na tela agora ou apertando aqui no primeiro link na descrição desse vídeo. Tá? Aí basta preencher alguns dados, nosso time aqui vai analisar esses dados e vai te ligar no DDD 51 aqui de Porto Alegre para bater um papo contigo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Afinal de contas, o nosso índice de satisfação é muito alto. A gente recebe várias mensagens positivas como essas aqui, que estão passando na tela agora, de quem tem essa conversa, sessão de consultoria gratuita. Para você solicitar a sua ligação, primeiro link na descrição. Enquanto você vai fazendo isso, quero te explicar por que a gente está vendendo ações norte-americanas. Se você pegar um gráfico do S&P 500 e ver que ele não para de subir, talvez você pense, olha, Ramiro tá achando que tá caro, o pessoal do clube tá achando que tá caro. É isso? Não, não é isso. Na verdade, a partir do momento que a gente tem uma carteira desenhada, uma alocação-alvo, o que a gente vai fazer a cada trimestre? A gente vai vender um pouco daquela classe de ativos que está com peso superior ao alvo para comprar classes de ativos com peso inferior ao alvo. Então vamos lá. O que está na tela é uma carteira ideal, que é a minha carteira de longo prazo. A carteira do Ramiro, 100% renda variável. 1/3 ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários. Essa carteira teve uma boa performance aí nos últimos anos, bem superior ao Ibovespa. E o fato é que essa performance teve bastante contribuição das ações norte-americanas, que inclusive foi a classe de ativos que mais subiu no ano passado. Não à toa, minha carteira no final de dezembro estava com 36% de peso em ações norte-americanas, é bem superior aos 33%. Então qual é o plano aqui com a minha carteira? É usar novos aportes meus, investimentos meus nela, para comprar ações e fundos imobiliários. E se eu não tivesse fazendo aportes, que nem todos os clientes nossos fazem aportes todos os meses, a lógica seria vender um pouco de ações norte-americanas, algo que a gente está fazendo em algumas carteiras aqui, para comprar as demais classes de ativos. Ou seja, não é porque a gente acredita que as ações já subiram, que elas tinham que subir, ou que a gente não acredita que os Estados Unidos vai seguir crescendo. É uma questão de ter um alvo a ser perseguido e de ver que as carteiras estão desalinhadas desse alvo. Inclusive, essas vendas ajudam a trazer o perfil de risco da carteira para o perfil adequado ao investidor. Ajuda a trazer o perfil de risco de volta ao perfil que cada investidor entende ter como seu perfil ideal de risco. E é por conta disso que eu acredito que investir 100% no exterior, se você planeja morar sempre no Brasil, é uma burrice. Não investir nada no exterior da carteira de longo prazo, se você tem tolerância ao risco para renda variável, também não é a melhor decisão possível. E também é por isso que a gente está vendendo ações norte-americanas. Se você se identificou com a nossa forma de investir e quiser conversar conosco, tem uma primeira sessão totalmente gratuita, sem custo nenhum, para conhecer o nosso trabalho, aperta aqui e agenda agora mesmo, conversa com algum especialista. Se você quiser seguir aqui no YouTube, aperta aqui para assistir um vídeo bem complementar a esse. Um grande abraço e até mais.